E deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu estás tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz Oh, glória! que me Eu guia sou em meio fogo apaixonado por Jesus. na escuridão. Hoje Tua estou presença assim me irradiante de alegria. meu Pai, Muito grato a Deus guia-me por estar acordado, por poder celebrar mais um dia de vida. bondade. E quero transbordar essa alegria para você também. És fiel em E dizer muito obrigado, Pai, pelo dia, pelas coisas que hoje tu tens para mim de bom, que eu saiba poder estar atento para perceber o que tu tens para mim e eu tire a atenção daquilo que quer me tirar daquilo que é que tu tens para mim. Às vezes, as preocupações, os problemas, os sonhos, as coisas que o mundo nos intima, a querer viver, a querer ter, a gente esquece de dizer assim, esquece do dia, esquece que Deus deu um dia para a gente viver, que Ele deu algo para nós, e a gente não percebe às vezes, por não estar atento. Entrego tudo a ti, tua bondade me seguirá, Amém? Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Me seguirá, Senhor. Meus amigos, família de Deus, a paz do Senhor, shalom para todos, bom dia. Como eu sempre falo, eu não sou um pregador da palavra de Deus, mas eu gosto de conversar sobre a palavra de Deus e dizer o que eu aprendo com a palavra de Deus para me viver nos dias de hoje, numa sociedade moderna, e passar por este mundo dando glórias nas provas e estar sempre, sabe assim, contente com a vida. E hoje eu sou um cara que sou muito contente com a vida. Eu tenho uma alegria surreal que só eu sei dessa alegria. Eu contemplo essa alegria porque eu sei quem eu era, não é? Como eu vivi, como eu vivia, quem eu sou hoje e como vivo hoje. E eu antes vivia sem o conhecimento do Evangelho de Cristo, e sem o conhecimento do Evangelho de Cristo eu não era um bom pai, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom homem na sociedade, amigo, talvez nem tenha sido um bom amigo, por não ter o conhecimento do Evangelho. E eu tinha alegrias, né? Eu tinha a minha forma de ser feliz, mas a felicidade de hoje, ela é surreal, é algo que só eu sei. Só eu sei o que é ser feliz. E não sei explicar, é inefável essa felicidade que eu quero passar para você. Mas esses dias eu estou concluindo um livro da minha história de vida e lembrando, buscando, né, para escrever. Olha, eu sentei na mesa de autoridades, juízes,
desembargadores, delegados, prefeitos, deputados, secretários, autoridade, sabe? E sem o conhecimento do Evangelho de Cristo, vivendo neste mundo. E eu vejo quanto que Deus me fez conhecer na vida. Olha, eu trabalhei, eu vou contar uma história aqui hoje. Eu quero hoje passar para vocês de como a chave da salvação, o ingresso para entrar no céu e viver eternamente. Amém? A história não diz que a Igreja Católica ela se corrompeu por muitas coisas, e o mais que levou ela a ser vista como uma igreja corrupta, né, é que ela vendia terrenos nos céus. E é por isso que foi criado o movimento protestante, né? O protestantismo ali, liderado pelo padre Martinho Lutero. E hoje esse movimento protestante estão vendendo também, né? Estão vendendo terreno no céu, estão vendendo milagres. Mas eu tenho hoje para você aqui como você compra uma chave de um apartamento. Eu estou conversando, tá bom, pessoal? Lá no céu. Amém? Mas antes disso, hoje eu estou feliz porque eu estou concluindo um livro meu. E eu estava me lembrando, eu estava escrevendo, vou contar para você aqui. Eu trabalhei aqui em Manaus, no Baixo Meretrizo, né? Para quem, vamos falar popularmente, eu trabalhei no puteiro, vamos falar assim, dos bordéis, né? E eu dormia e amanhecia assim com uma dúzia de mulheres profissionais do sexo, tá? Para não dizer, né, outro nome, né? Tá? Dormindo do meu lado, eu usando elas me usando ao mesmo tempo, né? E era o seguinte: eu conheci uma família. Se alguém me acompanha, ou deles vai ver esse vídeo, é a família do seu Luiz, do Beto, né, do Francisco, e do Gilberto, e da Nara, e do Ricardo, do Zé Ricardo. E hoje, inclusive, a Nara tem ainda um bar ali no centro, aquele bar antes de chegar no Banco do Brasil, né? Quem vem daqui da rua da instalação, que vai ali onde era a rua Tamandaré, onde é ainda a rua Tamandaré, né? Lá tem o Banco do Brasil, e tem um bar bem na esquina ali, aquele bar é da Nara, né? A Nara, ela é filha do seu Luiz. E nesse período eu conheci o Valdir, o Eduardo, o dono do Natureza Bar, que é dessa área aqui, o Valdir, o dono do Remo, esse pessoal todo aí, eu convivi com eles, E o seu Luiz foi uma pessoa que ele me acolheu, sabe? Hoje eu vejo assim que Deus queria que eu conhecesse muitas coisas, passasse a conviver com muitas coisas, para me ter uma experiência de vida. É por isso que eu sou feliz, né? Porque eu passei por locais que era para mim estar morto, né? Ou era para mim estar de uma forma jogado, e Deus me fez conhecer e passar por esses locais bem, né? No livro eu conto as coisas que aconteceram comigo lá, brigas, coisas que eu presenciei, mas eu vou contar mais ou menos aqui o mais resumido possível, né? Fora o que está escrito no livro. Então eu fui ali no Brega, né? Eu vivi ali, tá? Lá nos Brega lá, tinha uma roleta de jogo do bicho, certo? Tinha a roleta do jogo do bicho, e eu ia para lá, né? Jogar, beber, porque era o local de encontro, vamos colocar, dos manauara, né? Os manauara sabem disso. Ficava lá, bebia, bebendo, se prostituindo.
Só não podia perder o último ônibus. Se perdesse o último ônibus, dormia por lá mesmo, né? E eu ficava por lá jogando, ia para lá beber, aquela coisa toda, e comecei a ter amizade ali com o Zé Carlos, com a Nara, né? Com o Beto. E eu tinha uns contatos com umas pessoas que me forneciam perfumes originais, sabe? Uísque originais. E eu começava a vender para eles lá. Começava a vender para eles, né? E outras coisas mais, que eu não vou relatar aqui no livro, tá? Aqui, pessoal, aqui nesta live. E aí houve um problema comigo, e eu ia sair de Manaus, eu fui dormir na rodoviária, porque eu era usuário de droga, e a minha família nunca assim me viu. Hoje, quando eu falo isso, é surpresa, né, para minha família, mas eu era usuário assim, mesmo dependente, né, da pasta base, da maconha, da heroína. Então um certo momento eu cheguei a morar na rodoviária aqui em Manaus, o bairro da União ali, onde é a rodoviária por trás, que hoje é Conjunto, Aeroclube, ali ainda era mato, e por trás da rodoviária, eles ali, eles guardavam os sutiã do governo, aquelas paradas de ônibus, né, que é dois sutiã, aquelas paradas de ônibus velhas, eles guardavam lá por trás da rodoviária desse mato. E aí embaixo dormia muita gente, pessoas viciadas em cachaça e entorpecentes. E quando a gente se relaciona, né, começa a conviver, a gente cria uma família. Então eu vendia esses perfumes, o uísque para esse pessoal, e conseguia, e eu ia para lá, para trás da rodoviária, né? Eu dormia lá, amanhecia lá, tomava banho na rodoviária e se reunia com várias pessoas de vários estados do Brasil, né? Todos dependentes praticamente, em álcool, né? Em cachaça e droga, e aí a gente acostuma com a vida. E eu estava ali dormindo, mas eu ia para lá, porque eu vendia lá para o pessoal lá, né? Uísque, perfume, aquela coisa toda. E o seu Luiz uma vez me chamou lá, inclusive lá o meu apelido queria mandar um abraço para o meu amigo Paz, né? Pro Carioca, pro Francisco, o pessoal que trabalhou lá na Roleta, não sei por onde estão hoje. E então o que acontece? Aí o seu Luiz, o pai do Beto, ali, o dono do bar São Francisco, ali, do lado do Purão, que chamava de Purão, que era do Segurança, né? Do outro lado era o Cananga do Japão, que era do Valdir, né? Aí tinha um bar do Souza também, lá do Souza lá embaixo. E aí o que acontece? Aí o seu Luiz um dia conversando comigo, né? E ele perguntou: tu mora onde, cabeça? Aí eles me deram o apelido de cabeça de preguiça. Lá me chamavam de cabeça de preguiça. Aí: tu mora onde mesmo, cabeça? Aí eu disse: olha, eu moro aqui, eu moro ali, é onde tem para me dormir, eu moro, seu Luiz. E a tua família? Não tem família não, É mesmo? Não. Saí de casa novo, eu vivo minha vida, não tenho família, não tenho irmão, não tenho filho, não tenho pai, sabe? Eu vivendo a vida, vivo a vida. Aí ele pegou assim: mas tu mora onde hoje, por exemplo? Eu disse: eu estou morando na rodoviária, eu durmo lá na rodoviária, por isso que eu ando com essa bolsa aqui. Aqui tá tudo que é meu, tá aqui tá minhas calças, minhas camisas, eu tomo banho na rodoviária, eu almoço aqui na rua, eu vendo as coisas, né? E assim eu vou vivendo. E ele falou: rapaz, tu não quer trabalhar comigo aqui não, me ajudar aqui, dar uma força para mim aqui? Aí dá para chegar a ganhar um dinheiro, pagar um quarto por aqui. Se dá dinheiro, de questão de ganhar dinheiro para pagar quarto, para dormir, eu tenho, né? Eu durmo na rodoviária, seu Luiz, porque eu gosto de beber, eu gosto de usar entorpecentes, e lá tem um local que usa lá, a polícia não vai lá, entendeu? Porque o mato não perturba ninguém, não incomoda ninguém, e ninguém sabe quem usa, né, lá também. Então eu sou sincero com o senhor, tá? Para lhe falar como é que é a minha vida, porque eles dizem: porque é o seguinte, aqui o meu sobrinho que veio lá do Ceará, o cara tá me roubando aqui, entendendo?
Então eu queria alguém para tomar conta aqui disso aqui para mim. Aí eu queria, como tu dorme na rodoviária, tu dorme aqui. Aí quando for de manhã, tu vai receber para mim as cervejas. Que a cerveja chega às 4 horas da manhã, esse horário agora aqui, né? Chega esse horário, aí você vai receber a cerveja. Aí você coloca no freezer, limpa elas tudo e coloca no freezer, tá bom? E aí começa o trabalho do dia, eu te pago, tu vai dormir, para onde tu vai. Aí tá fechado então, se é para mim dormir na rodoviária, aí tu usa aí atrás, tem atrás do muro aí, que, né, que fazia ali com o Rio de Manaus, né, que hoje é o rodo ali, usa aí tua droga aí atrás, pô, dorme aí, pronto. Tá legal então. É porque tu tá sendo sincero comigo, ele falou, entendendo? E eu vejo tu, apesar de usar a droga, essas coisas, eu vejo tu um cara que é responsável, sabe viver, tá sempre aqui, tranquilo, um cara bacana. E eu queria te ajudar, falou bem assim. Isso é legal. Hoje eu vejo isso como algo de Deus, né, para minha vida. Pessoas boas, né, que se levantaram para me ajudar, para me acolher, né? E aí o que aconteceu? Como eu dormia lá no bar do seu Luiz, aí o Purão, que era do segurança, o Valdir, do Cananga do Japão, o outro Valdir, que era outro bar que tinha lá mais adiante, aqueles 5 bares que tinha na Casa da Tamandaré, aí me apresentaram para o Bigode. O Bigode que era o dono dali de tudo. Na verdade o Bigode, ele era o gerente que gerenciava todos aqueles ambientes ali, porque aquele local era do seu Tamandaré, se eu não me engano, o nome dele, que é o dono para Tamandaré, esse é o nome dele. É o pai da Ana Cássia, que é dono daquele hotel Ana Cássia, dono do Diário do Amazonas, do jornal, né? E o Bigode era gerente dele. E ele que alugava lá, ele tomava conta, né? E era o Bigode que vendia cerveja, tudo aquele negócio. Aí me apresentaram para o Bigode. E aí eu já recebia cerveja para todos, comecei a ser um recebedor ali, né? De receber, de confiança de todo mundo ali. Aí comecei a ganhar dinheiro ali, dinheiro lá. E eu dormia no bar do seu Luiz. Aí o seu Luiz chegou e disse: meu irmão, quer saber de uma coisa? Toma conta aqui do bar. Toma conta do bar, porque o outro chegou aqui, o primeiro me roubava, o outro aqui não sabe trabalhar. E então eu quero gerencie para mim aqui. Aí começou a crescer de cargo, né? Aí comecei a tomar conta do bar lá, vendia muita cachaça, tinha um aparelhozinho que espremia o limão, e jogava lá no copo, botava cachaça, vendia. Os trabalhadores, os estivadores do porto aí que trabalhavam ali, tudo ia lá beber, jogar a roleta no jogo do bicho, né? A única coisa que ele dizia assim: a única coisa que eu não quero que tu faça é que tu durma em cima da mesa, tá bom? Nem deita em cima da mesa do jogo aí, porque senão dá azar. Não, pode ficar tranquilo, entendeu? Aí eu já tomando conta do bar, já administrava ali, aquela cabeça é o cara na área. E aí as garotas, a mulherada que fazia programa ali, né? Elas às vezes faturavam um pouco e às vezes elas perdiam o ônibus. E como elas moravam longe, aí elas começavam a pedir para mim. Não, eu comecei a pedir para duas. Às vezes eu levava uma, eu pagava, né, as meninas, para ficar dormindo comigo lá. E aí começou a dizer, aí quando elas viram que eu lavava, né, que o seu Luiz, às vezes ele até me abraçou mais por isso, que eu sou um cara de batalha, sabe? Sou um cara de batalha, não sou preguiçoso não. Eu sou preguiçoso e ao mesmo tempo não sou, né? Quando é para me fazer eu faço, quando não é para me fazer eu não faço. Se eu não fizer uma coisa que não seja legal e alguém me impede de fazer, eu não faço. Na empresa aqui onde eu trabalho, né, eu faço tudo aqui para o patrão. Se ele pedir para me dirigir, eu dirijo. Se ele pedir para mim capinar, eu capino. Se ele pedir para mim vender, eu vendo. O que ele peça, né? E sempre, uma vez ele mandou trocar água aí, limpar água aí. Pelo fato de não limpar direito o garrafão, começaram a falar. Então eu não faço, eu não varro, eu não lavo nada, não mexo em nada, porque uma vez disseram que eu não sei fazer. E o rapaz que trabalha aqui no Serviços Gerais, uma vez pediu para mim ajuda, se eu podia dar uma força, aqui eu não faço nada, né? Aí ficou até olhando para mim, eles não faço nada aqui não, cara. O seu trabalho faça você, aqui eu não faço nada disso não. E nem peça para mim que eu não faço. Não, mas é só para carregar o garrafão e colocar ali
No bebedouro, não faço não, meu irmão. Não faço nada disso não. Não peço a mim nada disso não. Aí ele foi falar pro patrão, disse, pô, eu pedi pro seu José me ajudar a colocar o garrafão, disse que não faz nem isso, né? Ele disse, mas ele não faz mesmo não, porque ele já falou que não faz, porque ele fazia, disseram que ele fazia mal feito, então ele é assim. Se ele não faz mais, então não faz mais também, não me peça mais. Então, eu era assim, então lá as meninas, né, aí começaram a dizer, meu irmão, deixa eu te dormir aí, a gente te ajuda a lavar, né, porque para quem conhece cabaré, né, bar de cabaré, meu irmão, sabe que é imundo, cara. Porque o banheiro lá, né, o charabismo, é tipo assim em festa, você não vai num clube, que é uma vez por semana, às vezes você vai num clube que você tem que andar com a ponta do pé, né, para não atolar lá no mijo, que às vezes lá os vasos, né, que onde a pessoa urina, vamos falar mais popularmente, tá? Urinava, né, já botava ali um negócio grande e às vezes tem muita gente que já não fica um do lado do outro e começa a mijar para cá e vira aquela imundícia. O vaso sanitário, meu Deus do céu, né, cara? Então é algo horrível, né? Um fedor horrível. Então tem que lavar só o salão, né? Todo salão eu tinha que lavar salão. Aí eu tinha que lavar os copos, né, do lado do bar, né, as taças, limpar as cervejas todas, ela tinha que passar um pano para colocar no freezer, e sabe, aquela coisa, eu fazia tudo aquilo, né? E aí a mulherada, né, elas começaram a me ajudar, né, começaram a me ajudar. Dá para me dormir aí até de manhã? Dá para ficar, mas quando é 6 horas o pessoal chega aqui, aí tem que levantar. Não, tudo bem. Então me ajuda aí. Aí ficava de 10 a 15 mulheres de programa lá, né, aquelas moças que trabalhavam lá, e elas pegavam, tomavam um banho lá e ajudavam e lavavam. Aí lavavam rapidinho, e sabe que mulher, né? Ela tem um detalhe, tem uma mão que onde ela lava cheira, né? Fica tudo legal, né? Então elas lavavam, ajudavam lá no padeiro, aquele negócio todo, e depois elas tomavam um banho, aquela coisa toda, comiam lá comigo, lá, né? E a gente tomava umas por lá, ainda amanhecendo, bebendo, com umas dormiam, outras estavam tomando ali, né? E eu vivi assim, né? Um pouco da história da minha vida, né? Um pouco da história da minha vida. É por isso que hoje, quando estou concluindo o livro, eu estou assim, muito feliz, né, pelo que Deus fez e tem feito na minha vida. E tem me sustentado até hoje. Então foi ali naquele local que eu tive contato com delegados, né? Na época eu era um delegado praticamente geral aqui de Manaus, era o doutor Mariolino Brito, colocou várias pessoas como policial civil. Hoje eu tenho vários amigos que são escrivãos, policiais civis, que naquela época não precisava de concurso, né? Eles colocavam, e foi ali que comecei a entrar, né? Eu fiz um concurso para guarda municipal, né, para trabalhar como guarda municipal, e que na época era para tirar os camelô aqui do centro de Manaus. E através desse concurso, como eu era guarda municipal e conhecia as autoridades, aí eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça. Aí eu fui para o Tribunal de Justiça trabalhar como oficial de justiça, eu fui para o Juizado de Menor trabalhar como comissário de menor, eu fui para a Procuradoria-Geral do Estado trabalhar como oficial do oficial, auditor oficial junto à Cefaz, ali na Profis. Acontece é que, como eu estou falando aqui para vocês essa história, que hoje eu quero falar sobre ganhar, né, uma chave, como se ganha uma entrada no céu, e não é tão difícil, né? Por isso que eu estou contando essa história. Deus fez eu conhecer muitas coisas, e a Bíblia diz que Deus, na nossa ignorância, né, Ele pega os nossos erros e joga tudo no mar do esquecimento. A Bíblia fala isso, Deus fala isso. Então, como eu não conhecia o Evangelho de Cristo, eu era uma pessoa totalmente corrupta, errada. E onde tem dinheiro, a gente se corrompe. A gente convive, como eu falei, poxa, eu convivi com juízes, desembargadores, prefeitos, delegados, né, fiscais, tudo corruptos. E eu tinha
muita coisa. Eu tinha um motorista particular do estado para mim, o seu Sabá. Quem trabalha na Cefaz sabe disso. Era Conservadora Unida, né, que prestava serviço lá de motorista para. E o seu Sabá era da Conservadora Unidas, e dirigiu um carro chapa branca do estado, do qual me levava para casa e passava comigo o dia todo, eu trabalhando na rua para a Cefaz. Tinha apartamentos, carro eu trocava de uma hora para outra, mas o problema era o mundo que eu vivia, a forma de pensar como eu pensava. É por isso que eu sou um cara surreal, eu não sou um cara bonito, rico, importante, mas eu vivi e usufruí de coisas que muitos querem. Muitos sonhavam na época em passar um final de semana lá no Tropical Hotel, e eu passava ali, uma suíte. Muitos sonhavam em ter a dona Celina me dava ali o Eros Motel, suíte presidencial para mim, porque eu trabalhava na Cefaz, e ali eu ajeitava um negócio com notas fiscais, né, com certidão negativa, eliminação de dívidas na dívida ativa, e aí ganhava com esse pessoal. Eu tinha um motel para mim, uma suíte presidencial lá no Eros para mim, era da dona Celina, que dono da Marco Dias, ela pegava e me dava. É meu, a verdade eu usava, ia para lá, levava, vivia muitas coisas, mas não tinha o conhecimento do Evangelho de Cristo, e a família nunca sabia, a família sempre soube que uma boa, porque eu nunca também aparentei, nem sofri, vamos falar assim, mas não aparentava que eu tinha vícios, que eu tinha dependência, que eu fazia outras coisas erradas, mais pesadas, né? E não sabia de muitas coisas, né? Mas eu nunca também deixei assim de fazer algo, né? Sempre foi um cara de um certo ponto legal, com amigos, com todo mundo. Aí o que acontece? Então eu vivi um período sem esse conhecimento de Cristo, vivendo o melhor que o mundo oferece. É por isso que eu sou um cara surreal hoje, feliz, porque a palavra ela me ensinou que tudo que nós fazemos que não agrada a Deus, como ser um bom pai, ser um bom filho, né? Aquilo que tem que ser para agradar a Deus, né? Deus é contente com quem é bom, mas bom aonde? Na família. Porque o filho que é obediente, o pai que é um verdadeiro pai, compromissado como pai, a mãe compromissada como mãe, para cuidar de uma família, isso que agrada a Deus. Porque a pessoa sendo um bom pai em casa, ele é uma boa pessoa na rua, ela é uma boa pessoa na vizinhança, ele dá exemplo, e o filho começa a crescer naquele exemplo também. Mas eu não tinha esse conhecimento do que é família, do que o cristianismo ensina, e tinha as coisas, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque quando chegou o momento que Deus, ele disse, bom, agora eu te quero que tu entre neste caminho, ele faz acontecer alguma coisa, até ruim para nós. Às vezes o cara, mas Deus quis que eu adoecesse. Outro dia eu conversando com um amigo meu, e ele falou para mim que ele tem um problema que ele tem um filho que é deficiente. É um problema muito sério o filho dele lá. E a família sofre muito com o garoto, ele falou para mim. Aí agora o meu pai teve Alzheimer, né? Que esquece tudo. E eu percebo que eu estou na casa de Deus, sabe? Estou sempre buscando em Deus aqui para que Deus faça um milagre na vida do meu filho, na vida do meu pai, porque eu não sou feliz, cara. Eu não vivo a minha vida, sei lá, eu estou preso nessa vida há muito tempo. Aí eu falando para ele, meu amigo, Deus, olha a história de Jó. Vou te falar a história de Jó, cara. O que Deus fez com Jó?
O que a Bíblia fala sobre a vida de Jó? Um homem íntegro, temente e reto para o mundo? Não, para Deus. Deus botou fé em Jó. Deus colocou Jó, sabe, nas mãos do Satanás, por Satanás tocar em tudo que ele tinha, só não na vida. E ele suportou. Então tem coisas que nós temos ou construímos, que somos nós que construímos aquilo para a nossa vida. Mas tem coisas que Deus coloca que Ele quer fazer uma forma de você agradá-lo. Se teu filho é especial desde quando nasceu e o teu pai hoje está passando por isso, talvez tu precisa ser mais agradável a Deus, recebendo essa situação do teu filho com um propósito de Deus. Lembra-te de Jó. Porque para Jó não importava aquilo que o mundo nos engana de felicidade, de ter. A gente vê muito, mas a gente vê, o que a gente vê muito, às vezes é muita mentira, muita aparência, nunca é verdadeiro. Todos nós temos problemas, mas é raro alguém chegar e contar o problema que tem. Hoje eu estou falando de uma surreal felicidade que eu tenho de viver, de estar vivo, de poder contemplar a vida e caminhar com o meu caminho, mas eu tenho problemas, eu tenho lutas familiares, e a minha maior luta é na família, por causa dos meus problemas, e só eu sei quando eu desagrado a Deus, e só eu sei o que eu faço para tentar não desagradar a Deus. Então o teu filho é uma prova para você agradar a Deus. É você, sabe, abraçar, a cuidar dele como um pai e dar para ele toda a atenção de uma forma tão especial, porque foi o teu chamado, foi o propósito que Deus colocou nas tuas mãos para te cuidar, para te zelar. Primeiro, filhos é herança de Deus, para poder tu agradar a Deus. Porque se tu trata do teu filho, do teu pai com felicidade, com alegria, o que a Bíblia diz? Que Deus se compraza na alegria da nossa alma. Então, talvez você esteja precisando, quando você reclama, para de reclamar, para de questionar, comece a agradecer a Deus pela vida. E faça o que tu tem que fazer, porque você está de passagem por esta vida. E se a tua passagem é cuidar do teu filho, do teu pai, cuida com alegria, cuida com amor, que tu vai se sentir feliz, sabe? Não reclama do trabalho que tu faz, se ele é pesado, se ele trabalha com cheiro ruim, ou não trabalha com alegria, meu irmão. Celebra a vida com alegria, com o que tu tens. Todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena, eu sou um. Continua jogando, mas não deixa de se alegrar com o que tu tens, não deixa de ser feliz com a vida que tu vive, com o teu trabalho, com um pouquinho que tu tem, não. Te alegra com isso, porque isso tu vai alegrar a Deus, tu vai valorizar o que tu tens, porque tu passa a se amar. Meu irmão, eu trabalho com um trabalho que mexo com fezes, eu trabalho com um trabalho que eu carrego, faço força, faço com alegria, com amor, e agradecendo a Deus. Porque é a alegria da alma que compraz a Deus. E aí as coisas vão acontecendo, vai fluindo para dias melhores, para o teu dia ser melhor. Porque se a gente pegar e abraçar o que nós fazemos e temos sem amor, com os problemas que o mundo nos oferece e temos, meu irmão, a gente vai passar o dia reclamando, chorando, se lamentando, e chega de tarde estressado, impaciente, e aí nada dá certo. Dinheiro não rende, a paz não aparece, sabe, fica um caos a vida da pessoa. Mas quando você abraça com amor a vida e faz com amor, e cuida com amor de tudo que tu tem, meu irmão, tu vai chegar o dia feliz,
Mas um dia vencido, todo dolorido aqui. Irmão, eu estava falando agora há pouco dos caras que é estivador do Rio, né? Carregava ali o dia todo, mas quando era de tarde, estavam lá. E aí, cabeça, bota uma gelada aí. Aí, meu irmão, pá, bota uma dose aí. Viu lá, tomar uma cerveja. Não estou aqui fazendo apologia à bebida, porque eu sou muito criticado por isso quando eu falo, né, que eu falo celebrar a vida, porque beber não é pecado, pessoal. Pecado é você não celebrar a vida. E aí o que acontece? A gente via as pessoas ali, né? Para se alegrar, tinha que beber, a gente tinha que tomar uma, dançando com as meninas lá no salão, né? Porque os dias vai mudando, e cada tempo é um tempo. Hoje não tem mais esse tempo de cabaré, como eu estou falando, de você ir para um cabaré, né? E você chegava lá, você dançava com a mulherada lá. Cabaré era mais para homem, né? Eu também. Mas mulheres também iam, né? Beber, dançar, que era onde tinha os bregas. Aí tinha lá, dançavam, sentavam na mesa com um copo de vidro, garrafa de vidro, e bebiam e dançavam, uns eram enrolados. Mas hoje acabou, não existe mais isso. Não pode mais ter copo de vidro nem garrafa de vidro na mesa, porque tudo virou arma, né? Hoje você não vai mais no cabaré e encontra uma mulher de programa profissional, você encontra vagabundos lá. Não existe mais naquela coisa de você dançar, de você receber o teu dinheiro e você de botar aqui no bolso, meu irmão, eu vou gastar só 10 aí tomando, depois eu vou para casa. Eu não sei em casa, mas lá todo mundo estava feliz. E todo mundo valorizava o trabalho que estava fazendo, exercendo, né? Então, eu vejo assim, desta forma, para você se sentir bem, estar bem. Porque aí eu estava para você alcançar a ter a salvação e a vida eterna, não é a igreja que você frequenta que vai te fazer tu ir para o céu ou ganhar a vida eterna. Não é a igreja que tu frequenta, tá entendendo? Que vai fazer acontecer um milagre na tua vida. Não é a igreja que tu frequenta e participa que vai te dar felicidade. Não é não. Esta igreja que você participa, essa igreja que você frequenta, essa igreja que você vai, ela vai te dar problemas. Se você não sabe por que está indo para lá, você tem que parar e pensar o que eu estou indo, ou por que eu frequento, ou por que eu faço parte desta congregação. Você tem que começar a se perguntar. Porque esse local que você vai em busca de bênção, que te vendem, que te promete cura, prosperidade, não vai te dar nada disso. Você não vai alcançar. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela pertence a este mundo. Ela é deste mundo. O inferno prevalece ali na igreja. Mas como se prevalece, então eu tenho que deixar de ir para a igreja? Não. Você tem que ir com um propósito lá, porque Jesus fala que temos que nos reunir. Mas porque lá tu é o sal, tu tem que ser lá na igreja o sal, a luz, o trigo deste mundo. Porque lá tu vai conviver com o devorador, com o lobo, com o joio. Mas lá Deus também vai. Não falei que Deus não coloca uma doença em vida da pessoa para a pessoa passar mal? Pô, mas que Deus é esse que coloca a doença na pessoa passar mal? Mas porque Ele tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E qual é o propósito na tua vida? Pô, mamãe, tu fala que está tudo isso escancarado lá na igreja. Tá, para quem é cego, não vê. Mas para quem vê, ele vai encontrar solução para a família dele, sabe onde? Lá na igreja. Porque o primeiro exemplo é dele. Ele leva de casa para a igreja o exemplo. Lá na igreja há pessoas comprometidas em fazer o evangelho de Cristo. Você vai se encontrar, seja católica, seja igreja protestante, evangélica, lá você vai encontrar pessoas comprometidas, do qual vai te ajudar a melhorar como cidadão do céu, como filho de Deus, para ser um pai, para ser um filho.
Tem a área da criança, tem a área do adolescente, lá tem tudo isso, mas também aquilo que muitos vão, porque estão vendendo lá e oferecendo, que é milagres e vida eterna. Isso aí tu alcança através de quê? Eu falei que eu ia dar hoje aqui para você. Como é que você realmente compra e ganha? Compra não, ganha uma chave de um apartamento no céu. É você pegar todos os dias, tem filhos, e começar a dar exemplo para os filhos. Começa a sair para aula às 7 horas, não deixa de acordar atrasado, não. Ensina ele até a acordar cedo, porque Deus fala isso. Acorda cedo, toma um banho, te alegra. Mas tem casas que todo mundo já acorda cansado, aperreado, brigando, atrasado. Vai ter tempo para a mãe chegar, ou a empregada? Não, só vou tomar café quando a empregada chegar. Mãe, faça o café, você mesmo que é pai. Faça um café, bote o pão lá, o que tiver. 5 horas, vai dar agora 6 horas. Cheguei aqui, já passou o horário. Tira uma palavra da palavra de Deus e começa a agradecer a Deus pela vida, e começa a se alimentar. Ora um Pai Nosso, que é o pão, o alimento daquele pão que Jesus falou. Nem só, não é isso? De pão viverá o homem, do pão que o Satanás oferecia, esse alimento. Nem só desse pão viverá o homem, não, mas o homem viverá da palavra de Deus. Uma vez uma pessoa conversando comigo falou assim: mas como o cara tem que se alimentar, né, meu? Olha, tem pessoas que são veganas, elas estão doentes, elas morrem, ela adaptou o corpo dela para ser vegana, né? Tem pessoas que são vegetarianas, elas morrem, elas adoecem, não, o corpo se adaptou, né, àquela forma de alimentação. E tem pessoas que é vira-lata, como eu, come tudo, não é isso? Mas Jesus não passou 40 dias e nós não podemos passar? Então, quando que eu estou, não dizendo que você dizendo que nós temos que passar fome ou deixar de comer, de se alimentar, mas quando Jesus fala desse pão, não, cara, é da palavra de Deus, porque seria a palavra de Deus que nos ensina que o pão de cada dia é Deus. Quando você, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Aí o pão nosso de cada dia, que é Ele, não está aí hoje, já se alimenta ali. Aí os filhos começam a ver, aí tu faz teu culto todo dia, tira só o versículo e fala, se não tem palavras, mas Deus vai dar, como quando toda vez que eu sento aqui, eu coloco a cadeira aqui do lado, convido o Espírito Santo para estar comigo, né? Chega e diz: Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado por esse alimento. Quantas pessoas não têm um café desse? Quantas pessoas queriam estar hoje reunidas com os filhos como nós estamos? Quantos pais queriam ter filhos como eu tenho, filhos obedientes, filhos que me obedecem, filhos que conversam comigo, filhos que se relacionam comigo? Quantas pessoas queriam uma família dessa? Isso aí é o ingresso para o céu, porque tu já amanhece entregando para Deus a tua vida e a vida da tua família, e tu começa a praticar o quê? O ID de Cristo, que é amar teu próximo como a ti mesmo. Porque onde é que Jesus vai separar quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Não é naquele momento que ele vai reunir lá a Bíblia coloca como exemplo, né, as ovelhas e os bodes. Quando Jesus diz: olha, eu estava nu, tu não me vestiste, eu estava doente, tu não foste me ver, eu estava preso, tu não foste me visitar. É quando eu falei que quando fala da porta que o homem engana as pessoas, a porta da igreja, né, o inferno não vai prevalecer. Não é a igreja que tu frequenta, é Cristo Jesus. A igreja é Cristo, essa igreja que é Cristo, o inferno não vai prevalecer. E nós temos que estar ligados neste Cristo que está em todo local, em todo canto.
Principalmente quando ele diz, olha, entra no teu quarto, tranca e fala comigo no secreto. Ele não manda tu falar com ele lá na igreja. Não é isso? Na tua casa. Aí quando se fala, eu estava nu, desamparado, aí um mendigo. Somos todos nós. É você, sabe, vestir o teu filho, é você calçar o teu filho, é você dar sabe, aquele que está desamparado, que é teu filho, a tua casa, a tua esposa, alimentar ela direito. É teu próximo. Porque o que tu faz para tua esposa, para o teu filho, tu vai fazer para alguém na rua, doente. É alguém doente que está lá no hospital? É também, mas na tua casa também a pessoa pode estar doente por falta de carinho, doente por falta de atenção, doente por falta de família unida. Tu está me vendo? Tu começou a ver, porque tu vai começar a ver os problemas dos teus filhos. Quantos filhos se apaixonam, quantas filhas se apaixonam, se perdem com homens, se perdem com mulheres, porque está doente e o pai não vê a doença do filho e não tem como ajudá-lo, porque ele não ora todo dia, não deixa cair em tentação. O filho não ouve isso todo dia, nem pratica isso. Estava preso. Talvez teu filho esteja preso numa amizade que não seja boa, talvez teu filho esteja preso num vício, talvez teu filho esteja preso em alguma coisa que tu nem sabe, mas tu tem que visitá-lo nesta hora de manhã. E visitar com o quê? Com a palavra de Deus. Essa é a chave à porta do céu. É fazer o ir de Cristo, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta depois chorar com o leite derramado, porque tu não pode amar teu filho e tua mulher mais do que Deus. Mas se tu ama Deus acima deles, Deus nunca vai deixar faltar nada e cuidar do desamparado, do doente e do preso. Outro dia, para finalizar, eu vi uma reportagem aí do rapaz que matou lá outra moça, e a mãe entregou ele. Depois a mãe, meu Deus, se lamentando para Deus, quando eu vi que foi meu filho que matou, eu tive que entregar meu filho, eu não queria entregar meu filho. Ela fez um papel de honestidade? Fez. Mas será que você queria passar pelo que ela estava passando? Tem que denunciar o filho, porque o filho assaltando na rua, matou uma moça lá, uma enfermeira, que estava cuidando do filho, amando da amante da mulher dele, da mulher que tomou o marido dela, que queria tomar os filhos da mulher ainda, e com raiva, destruiu a família, ainda queria tomar, e acabou mandando matar lá a moça lá. E 2 inocentes foram lá, né? Inocente, quando eu falo em espiritual, matou. Aí saiu na reportagem e a mãe viu na televisão que era o filho. Se a mãe não denuncia, não ia prender o filho, mas ela denunciou. Mas será que depois ela, desesperada, eu tive que denunciar meu filho, eu jamais imaginei que meu filho faria isso com uma pessoa, porque ela conhece o filho dela, ela sabe que o filho dela era uma pessoa legal, uma pessoa boa, um menino que jamais ela imaginou que fizesse aquilo. Mas por falta desse alimento, o diabo, ele destrói a família. Então, para não acontecer isso na tua casa, não seja a notícia, seja quem lê a notícia. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos, amém? Que todos possam ter um dia de paz, um dia de alegria, só saber ver o que Deus tem, sabe? Agradece a Deus pelas coisas que Deus tem para nós, tá? Não apresenta os problemas não, Deus não é surdo nem mudo para não ver. Já falou, Deus conhece teu coração, tu sabes o que eu preciso, tu sabes o que eu necessito,
Mas obrigado pelo dia e que eu possa saber abraçar e celebrar o que tu tens para mim hoje. E Deus tem para mim e para você hoje vitórias, vitórias. Um final de semana abençoado, com muita alegria. Creia nisso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrando, é Jesus e nós. Eu sou apaixonado por Jesus. Oh, glória!